Ele confessou a verdade que abalaria tudo. Apaixonado pelo melhor amigo, revelou o segredo e enfrentou o choque da rejeição, o castigo iminente de perder o laço mais vital da vida. Mas o que veio depois expôs medos escondidos, forçou escolhas arriscadas e testou limites emocionais. Prepare-se para uma trama de amor não correspondido, traição interna e a batalha pela identidade própria. Eu sou o João, tenho 28 anos e vivo em Lisboa. O Miguel era o meu melhor amigo desde a adolescência. Partilhávamos tudo, desde segredos profundos até vitórias no trabalho e derrotas pessoais. Nossa amizade era o único pilar estável na minha rotina caótica, um refúgio onde eu podia ser eu mesmo sem máscaras. Mas numa noite comum, tudo desabou. Tive um sonho vívido. Estávamos juntos, rindo como sempre, mas a proximidade dele desencadeou algo novo, uma sensação elétrica que percorreu meu corpo quando o braço dele roçou no meu. Acordei suado, o coração aos saltos, repetindo para mim mesmo que era só uma ilusão passageira. No entanto, a dúvida cravou raízes. No dia seguinte, ao vê-lo no nosso café habitual no Chiado, notei detalhes que antes ignorava. O jeito como ele inclinava a cabeça ao falar, o tom da voz ao chamar meu nome. Esses momentos, antes inofensivos, agora carregavam um peso que me deixava inquieto. Tentei afastar os pensamentos, mergulhando no trabalho como designer gráfico, mas eles voltavam insistentes durante as pausas. É só confusão, convencia-me, mas a culpa já se instalava, como se eu estivesse traindo a confiança dele ao permitir esses sentimentos. Dias depois, o Miguel mencionou casualmente que ia sair com a Ana, uma colega do escritório dele em engenharia. Ela é fixe, João, devias conhecê-la melhor, disse ele, sem notar minha reação interna. Meu estômago revirou-se. Imaginei-os juntos, e uma onda de irritação subiu, sem razão aparente. Por que raiva? Ele era livre para namorar quem quisesse, mas a imagem dele sorrindo para ela, tocando-a, provocava uma dor aguda. Era ciúme, puro e incontrolável. Tentei disfarçar durante nosso encontro semanal no ginásio, onde treinávamos boxe juntos. Enquanto socávamos o saco, ele contava animado sobre o primeiro encontro com a Ana, um jantar num restaurante em Alfama. Cada palavra dele aumentava a tensão em mim. Eu respondia com monossílabos, fingindo cansaço. "Estás bem, pá?" perguntou ele, parando o treino. "Sim, só estresse do trabalho." Menti, evitando os olhos dele. Mas internamente, o conflito escalava. Eu queria ser quem recebia aqueles olhares, quem partilhava aqueles momentos íntimos. O medo de admitir isso crescia. Em Portugal, com famílias conservadoras como a minha, revelar uma atração pelo mesmo sexo podia significar isolamento, julgamentos sussurrados em reuniões familiares, ou pior, rejeição total. A pressão social pesava mais. Lembrei-me de conversas com parentes durante festas de Natal em casa da minha mãe, onde piadas homofóbicas surgiam disfarçadas de humor. "Homens com homens, isso é contra a natureza", dissera um tio uma vez, e todos riram. Eu sempre calava, mas agora aquelas palavras ecoavam como uma ameaça. Como confessar ao Miguel sem arriscar tudo? Ele vinha de uma família semelhante, católica tradicional, e nunca dera sinais de interesse em homens. Continuei a negar para mim mesmo, mas os sonhos repetiam-se, cada vez mais intensos. Numa noite, sonhei que o beijava, e acordei com uma excitação que me envergonhava. No trabalho, distraía-me com projetos urgentes, mas o foco escapava. Liguei para a Sofia, nossa amiga em comum desde a universidade, que trabalhava como terapeuta. "Preciso falar, é urgente", disse eu, marcando um encontro num banco no Jardim da Estrela. Lá desabafei. Contei do sonho inicial, da confusão crescente, do ciúme pela Ana. Ela ouviu em silêncio, depois disse: "João, isso soa a paixão. Tens de explorar esses sentimentos antes que te consumam.
As palavras dela confirmaram o que eu temia. Era real, não uma fase. Mas em vez de alívio, veio pânico. E se ele souber? Perco o amigo, a família reage mal. Respondi. Sofia insistiu. Primeiro, aceita-te. Lê sobre isso, fala com quem passou pelo mesmo. Saí dali determinado a pesquisar. Mas o medo paralisava ações concretas. Enquanto isso, o Miguel intensificava o namoro com a Ana. Num fim de semana, convidou-me para um churrasco no apartamento dele no bairro Alto, onde ela estaria. Aceitei relutante, mas ao chegar, vi-os de mãos dadas, trocando beijos rápidos. O ciúme explodiu internamente. Forcei um sorriso, mas minha participação na conversa era forçada. João, pareces distante, notou o Miguel mais tarde, quando ficamos sozinhos na varanda. É nada, só cansaço. Menti novamente. Mas ele pressionou. Somos amigos há anos, conta-me. Quase cedi, mas o risco era alto. E se ele se afastasse? Voltei para casa agitado, incapaz de dormir. Os conflitos internos acumulavam-se. Lutar contra os sentimentos ou arriscar confessar. A sociedade à volta, com suas normas rígidas, só amplificava a angústia. Num evento de trabalho, ouvi colegas comentando negativamente sobre um casal gay na equipa. Não misturem isso no escritório. Aquilo reforçou meu silêncio, mas também a raiva contra mim mesmo por covardia. A tensão atingiu um pico numa saída noturna. Combinamos ir a um bar no Cais do Sodré, só nós dois, como nos velhos tempos. Bebemos cervejas, falamos de tudo, trabalho, sonhos futuros. Mas quando ele mencionou planos com a Ana, como uma viagem a Porto, o ciúme transbordou. Parece sério, comentei, tentando soar neutro. Ele assentiu, entusiasmado. Meu peito apertou. Saí do bar cedo, alegando dor de cabeça. Em casa, soquei a almofada, frustrado. Os sentimentos não desapareciam, pelo contrário, fortaleciam-se. Decidi dar um passo. Pesquisei online sobre atração pelo mesmo sexo, lendo fóruns anônimos de portugueses na mesma situação. Histórias de rejeição familiar, perda de amigos, mas também de aceitação gradual. Isso deu uma faísca de esperança, mas o medo persistia. Liguei novamente para a Sofia. Estou a pirar. E se contar ao Miguel? Ela aconselhou paciência. Testa as águas, vê reações dele a temas semelhantes. Mas o tempo urgia. Cada dia sem ação aumentava o abismo entre nós. Numa tarde, cruzei com o Miguel por acaso na Rua Augusta. Ele parecia preocupado. Tens evitado chamadas? O que se passa? Desconversei, mas ele insistiu em marcar um jantar. Aceitei, sabendo que o confronto se aproximava. No restaurante, a conversa fluiu normal, mas quando ele perguntou diretamente sobre minha distância, hesitei. É complicado, disse. Ele franziu a testa. Confia em mim, como sempre. Aquilo quebrou algo em mim. Quase confessei ali, mas mordi a língua. Saí dali com o coração acelerado, a napensão a escalar. Os conflitos internos, lealdade à amizade versus honestidade emocional, ameaçavam explodir. E se a revelação destruísse tudo? Mas calar era uma prisão. A noite terminou com uma mensagem dele. Fala quando quiseres. Respondi um ok seco, mas internamente planeava o próximo passo. Confrontar a verdade, custasse o que custasse. O ciúme pela Ana crescia. Soube que eles iam morar juntos em breve. Isso acelerou minha urgência. Ou agia, ou perdia-o para sempre. A batalha interna intensificava-se, preparando o terreno para uma crise inevitável. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. No trabalho, errei projetos por distração, recebendo advertências do chefe. Em casa, isolava-me, evitando chamadas da família que questionava minha solteirice eterna. Arranja uma namorada, João, dizia a mãe ao telefone. Cada palavra alimentava a culpa. Conversei com um grupo online de apoio LGBTQ+ em Portugal, partilhando anonimamente minha história. Respostas variadas. Alguns encorajavam confissão, outros alertavam para riscos,
Isso só aumentou a confusão. Num encontro casual com o Miguel no supermercado, ele mencionou uma briga com a Ana. Ela acha que passo tempo demais contigo. Meu coração pulou. Oportunidade? Mas ele riu, minimizando. Vocês são como irmãos, disse. Aquilo doeu mais que rejeição direta. Voltei para casa determinado. Precisava de espaço para decidir. Cancelei nosso plano de fim de semana, alegando viagem de trabalho. Ele respondeu confuso. Ok, mas algo está errado. Ignorar aquilo acelerava o conflito. A amizade balançava. O ciúme misturava-se à raiva autodirigida. Por que não ser honesto? A pressão social, com notícias de discriminação em Lisboa, só piorava. Li sobre casos de jovens expulsos de casa por se assumirem. Isso paralisava, mas também motivava rebelião interna. Finalmente, marquei com a Sofia novamente, desta vez num parque em Belém. Não aguento mais, desabafei. O Miguel é tudo para mim, mas esses sentimentos estragam tudo. Ela sugeriu terapia especializada. Há grupos em Lisboa para isso. Aceitei o contato, marcando uma sessão. Na primeira consulta, o terapeuta perguntou: o que te impede de contar? Medo de perda, respondi. Ele explorou minha infância, raízes da negação. Saí dali com tarefas. Journaling diário sobre sentimentos. Escrevi páginas, detalhando momentos com o Miguel que agora via como sinais. A tensão crescia. Soube que ele e Ana reconciliaram, planeando férias. O ciúme atingiu o auge. Imaginei confrontá-lo. Numa noite insone, decidi. Na próxima vez, falaria. Mas o destino acelerou. Ele ligou de surpresa. Preciso de ti, João. A Ana terminou. Meu mundo parou. Alívio misturado à culpa. Venho aí, disse, correndo para o apartamento dele. Ao chegar, ele desabafou. Traição dela com outro. Abracei-o, sentindo a proximidade perigosa. Estou aqui, murmurei, mas internamente o desejo flamejava. Ele chorou no meu ombro, vulnerável. Quase cedi, mas contive-me. Saí dali abalado. Oportunidade perdida ou salva. O conflito escalava para o inevitável. A verdade viria à tona, pronta para explodir a amizade. Ele descobriu uma traição interna que o consumia. O ciúme pelo namoro do Miguel com a Ana crescia como uma ferida aberta, forçando-o a questionar sua identidade oculta e o preço da negação. Mas quando uma oportunidade surgiu durante uma noite de desabafo, a tensão escalou, revelando medos profundos e o risco de uma confissão prematura que poderia destruir anos de cumplicidade. Após o término repentino com a Ana, o Miguel ligou novamente dias depois, pedindo para nos encontrarmos num bar discreto no Príncipe Real. Cheguei ansioso, sabendo que a vulnerabilidade dele poderia ser o gatilho para meus sentimentos explodirem. Ele desabafou sobre a traição dela, como a encontrou com outro colega no escritório. Sinto-me um idiota, João. Como não vi os sinais? Disse, bebendo um copo de vinho tinto após o outro. Eu ouvia, oferecendo conselhos neutros, mas internamente lutava contra o alívio egoísta. Ele estava livre, e isso alimentava minhas fantasias. A conversa derivou para relacionamentos passados. Ele admitiu frustrações com mulheres, questionando se algum dia encontraria alguém que o entendesse de verdade. Como tu, pá. Contigo é sempre fácil, comentou sem malícia. Aquelas palavras atingiram-me como um soco. Quase respondi que o entendimento ia além da amizade, mas contive-me, mudando de assunto para o trabalho dele em engenharia civil. A noite avançava, e o álcool soltava as línguas. Ele perguntou sobre minha vida amorosa. E tu, ainda solteiro? Alguma miúda no horizonte? Menti uma vez mais. Nada sério, foco na carreira. Mas o desconforto crescia. Via nos olhos dele uma busca por conexão, e isso intensificava meu desejo reprimido. No dia seguinte, marquei outra sessão com o terapeuta. Os sentimentos estão mais fortes desde o término dele, confessei. Ele explorou raízes, infância em família conservadora,
onde expressões de afeto masculino eram vistas como fraqueza. Tens internalizado homofobia, João. Precisas desconstruir isso. Saí com exercícios, listar momentos em que me senti atraído por homens no passado, ignorados até agora. Fiz isso em casa, recordando olhares trocados no ginásio ou cumplicidade em viagens. Cada memória aprofundava a confusão, mas também trazia clareza. Isso não era novidade, só reprimido. Enquanto isso, o Miguel recuperava-se, convidando-me para uma corrida matinal no Monsanto. Aceitei, mas durante o percurso, ele tocou no braço meu para parar, ofegante. A proximidade física reacendeu a eletricidade do sonho inicial. Meu pulso acelerou e desviei o olhar. Estás estranho de novo, notou ele. É o cansaço, excusei-me. Mas o conflito interno escalava. Quanto tempo mais aguentaria esconder? A pressão familiar aumentava. Minha mãe ligou, insistindo num almoço dominical em casa dela nos Olivais. Lá, com tios e primos, o tema casamentos surgiu. João, aos 28, devias assentar. Conhece alguma rapariga na igreja? Sugeriu ela, ignorando meu silêncio. Um primo brincou. Ou estás à espera do príncipe encantado? Risos gerais, mas para mim, uma facada. Ecoava meu medo de rejeição. Saí dali determinado a agir, mas o Miguel complicava tudo. Ele começou a sair com amigos comuns, incluindo uma nova interesse, a Rita, de um grupo de voluntariado. Soube por mensagem. Vou a um evento com ela. Queres vir? Recusei, alegando compromisso, mas o ciúme retornou feroz. Imaginei-os juntos, e a dor impulsionou-me a pesquisar mais. Entrei em apps de apoio LGBTQ+ em Portugal, lendo relatos de coming out bem-sucedidos. Um usuário anônimo descreveu paixão por amigo hétero, terminando em amizade preservada. Isso deu esperança, mas também alerta. Nem todos tinham sorte. Numa saída grupal num festival de música no LX Factory, o Miguel apareceu com a Rita. Ver eles dançando provocou uma crise interna. Afastei-me do grupo, bebendo sozinho. Sofia, que estava lá, aproximou-se. João, isso está a destruir-te. Fala com ele ou afasta-te. Concordei, mas o medo paralisava. Mais tarde, o Miguel veio atrás. Por que saíste? Estás a evitar-me? Discutimos brevemente. Eu acusei-o de mudar desde o namoro. Ele rebateu que eu era distante. A tensão subiu, quase revelando tudo ali. Mas contive-me, saindo irritado. Em casa, escrevi uma mensagem longa confessando, mas deletei. O terapeuta, na sessão seguinte, pressionou. Planeia a conversa. Escolhe um momento neutro. Marquei um café com o Miguel para o dia seguinte, nervoso. Lá, ele falou de planos futuros, incluindo mudar para um apartamento maior. Podíamos ser roommates, como na uni, sugeriu casualmente. Meu coração disparou. Proximidade diária seria tortura ou salvação? Aceitei hesitante, mas isso só aprofundou os sentimentos, tornando a negação insustentável. Os sonhos intensificaram-se. Noites de intimidade imaginada com ele, acordando frustrado. No trabalho, um colega assumido gay compartilhou sua história de rejeição familiar, mas eventual aceitação. O primeiro passo é admitir para ti mesmo, disse. Isso motivou-me a confrontar medos. Liguei para um hotline de apoio em Lisboa, falando anonimamente sobre paixão por amigo. O conselheiro aconselhou honestidade gradual. Enquanto isso, o Miguel e eu treinamos boxe novamente. Durante uma sparring, ele me derrubou acidentalmente, caindo sobre mim. A proximidade, corpos suados em contato, reacendeu o desejo. Afastei-o rápido, fingindo dor. Desculpa, pá, disse ele, ajudando-me a levantar. Saí dali abalado, sabendo que o abismo crescia. Uma briga com a família veio em seguida. Num jantar, minha irmã questionou minha vida pessoal. Estás gay ou quê? Nunca trazes ninguém. Neguei veementemente, mas a mentira doeu. Voltei para casa, chorando pela primeira vez. Os sentimentos por Miguel
Misturavam-se a raiva contra a sociedade portuguesa, com suas tradições que sufocavam identidades. A escalada veio numa viagem de fim de semana a Sintra, só nós dois, para escalar. No carro, ele desabafou inseguranças. Às vezes questiono se gosto mesmo de mulheres. Meu estômago revirou. Era uma abertura? Perguntei mais, mas ele riu, mudando de assunto. Durante a caminhada, paramos num miradouro. Ele colocou o braço nos meus ombros, comentando a vista. O toque queimava. Quase confessei, mas o medo venceu. À noite, no hostel, bebemos e jogamos cartas. Ele venceu brincando. Perde sempre para mim. Respondi. Nem sempre. O ar carregou-se. Ele notou minha seriedade. O que queres dizer? Hesitei, mas disse. Nada. Dormimos em camas separadas, mas a insônia consumiu-me. Os sentimentos aprofundavam-se, preparando uma crise iminente. No regresso, decidi. Contaria em breve. Mas uma ligação da mãe interrompeu. Vem ao batizado do sobrinho. Trauma companhia. A pressão social explodia, forçando-me a escolher entre silêncio e liberdade. A traição veio de dentro e de fora. Ao tentar esconder sua paixão, João magoou o Miguel com distâncias inexplicáveis, enquanto o peso da sociedade conservadora ameaçava isolá-lo, culminando em uma confrontação que expôs mentiras e o risco de perda total. Após a viagem a Sintra, o Miguel notou minha evasão crescente. Mensagens rarearam. Eu cancelava planos com desculpas de trabalho extra. Ele ligou irritado. João, o que raio se passa? Pareces outro. Desconversei, mas ele insistiu num encontro urgente num café no Rócio. Lá, confrontou-me. Sentes-te traído por algo que fiz? Neguei, mas a culpa corroía. Minha distância era uma traição à amizade, motivada pelo medo de revelar atração. Ele pressionou. Se não confias em mim, o que resta? Saí dali tenso, sabendo que o abismo se alargava. Em casa, o terapeuta avisou. O silêncio está a destruir-vos. Age ou perde-o. Mas o pânico social paralisava. Li notícias de ataques homofóbicos em Lisboa, reforçando o temor de rejeição familiar. A crise agravou-se quando o Miguel reatou com a Ana. Soube por uma mensagem grupal. De volta juntos, venham ao jantar de celebração. O ciúme explodiu. Recusei o convite, alegando gripe. Sofia interveio. Estás a sabotar-te. Fala ou afasta-te de vez. Ignorei, mergulhando no trabalho, mas erros acumulavam-se. Um projeto falhado levou a uma advertência do chefe. Em paralelo, pressão familiar. Um tio ligou, convidando para uma festa religiosa. Trauma namorada rapaz. A família espera herdeiros. A expectativa heteronormativa sufocava. Respondi evasivo, mas internamente revoltava-me. Num grupo online, partilhei frustração. Respostas variadas, de solidariedade a alertas sobre depressão por repressão. Numa noite, bebemos num bar no Intendente. O Miguel desabafou sobre a Ana. Ela quer compromisso sério. Meu comentário azedo escapou. Talvez não sejas para ela. Ele estranhou. Por que isso? Discutimos, e na saída, tropecei, caindo contra ele. A proximidade desencadeou pânico. Afastei-me brusco. Calma, pá, disse ele confuso. Em casa, a traição emocional consumia-me. Evitá-lo era covardia. Ele mandou mensagem. Estás estranho. Fiz algo? Ignorei, aprofundando o fosso. A sociedade amplificava. Num evento profissional, ouvi comentários discriminatórios sobre colegas LGBTQ+. Não contratamos esses, sussurrou um superior. Aquilo reforçou meu isolamento. A escalada veio numa festa de aniversário comum no Martim Moniz. O Miguel chegou com a Ana. Ver eles beijando provocou náusea. Afastei-me, bebendo excessivamente. Sofia confrontou-me. Estás a trair a amizade ao não seres honesto. Concordei, mas o medo venceu. Mais tarde, o Miguel encontrou-me sozinho. Por que me evitas? É por causa da Ana? Acusei-o de mudar. Ele rebateu.
Tu é que mudaste. A discussão azedou. Saí furioso, bloqueando-o temporariamente. Em casa, chorei. A traição era mútua agora, minha pela omissão, dele pela incompreensão involuntária. Dias de silêncio seguiram. Família pressionava mais, com a mãe marcando um almoço. Lá, questionaram minha tristeza. Problemas com amigos? Perguntou a irmã. Menti, mas o peso crescia. No terapeuta, admiti. Sinto-me traidor. Ele sugeriu reconciliação gradual. Desbloqueei o Miguel, mandando desculpa. Ele respondeu seco. Fala quando quiseres. A crise atingiu pico numa ligação surpresa. Preciso de espaço, João. Tua distância dói. Aquilo quebrou-me. A rejeição social e emocional convergiam, forçando uma decisão. Li relatos de outings forçados, temendo o pior. Num fórum, um usuário descreveu perda de amigo por confissão similar. O conflito interno explodia. Continuar traindo com silêncio ou arriscar tudo? A traição culminou numa reunião acidental na Feira da Ladra. Ele estava sozinho. Paramos frente a frente. Explica-te, exigiu. Tentei, mas gaguejei. É pessoal. Ele insistiu. Nossa amizade acaba assim? Saí dali devastado, sabendo que a crise demandava resolução. Pressão societal veio via e-mail familiar. Convite para casamento, com nota, trá companhia feminina. A norma imposta agravava a angústia. No hotline, o conselheiro alertou. A repressão leva à depressão. Decidi confrontar, mas o Miguel antecipou. Mensagem, vamos falar sério, ou acabou. A tensão atingia o limite, preparando a culminação. O confronto explodiu como uma bomba. João confessou sua paixão ao Miguel, desencadeando uma onda de choque, rejeição inicial e uma luta interna que testou limites, forçando escolhas dolorosas entre identidade e perda irreparável. Marcamos o encontro num banco no Miradouro da Senhora do Monte, local neutro com vista sobre Lisboa. Cheguei tremendo, sabendo que era agora ou nunca. Ele sentou-se, cruzando braços. Diz a verdade, João. O que te afasta? Respirei fundo e soltei. Estou apaixonado por ti há meses. Desde aquele sonho, não consigo ignorar. O silêncio seguiu, seus olhos arregalados em choque. O quê? És gay? Perguntou voz baixa. Confirmei, explicando a confusão inicial, os ciúmes, as mentiras para proteger a amizade. Ele afastou-se no banco. Nunca imaginei, somos como irmãos. A rejeição cortava. Implorei. Não queria estragar tudo, mas o silêncio matava-me. Ele levantou-se, andando agitado. Preciso de tempo, isso muda tudo. Saí dali destruído, caminhando pelas ruas do Graça, revivendo memórias, viagens, risos, confidências. Agora, tudo em risco por honestidade. Em casa, o pânico consumiu-me. Imaginei cenários, ele contando à família, boatos espalhando-se no círculo comum. Liguei para Sofia. Confessei. Ele reagiu mal. Ela acalmou. Dá espaço, pode aceitar. Mas dúvidas assolavam. E se perdesse o emprego por rumores? No trabalho, foquei em projetos, mas distração levou a outro erro. O chefe chamou. Concentra-te ou há consequências. A luta externa misturava-se à interna. No terapeuta, processei. Sinto alívio e terror. Ele explorou. A rejeição reflete teus medos internalizados. Escrevi um diário de luta. Dias de ansiedade, noites insones. Uma mensagem do Miguel veio. Não sei o que sentir. Nunca pensei em homens. Respondi. Entendo. Quero preservar a amizade. Mas ele. Preciso de distância. A família agravou. No almoço semanal, a mãe notou minha palidez. Problemas amorosos? Menti, mas a irmã pressionou. Ouvi boatos de amigos. És homossexual? Neguei veementemente, mas o confronto familiar explodiu. Ela insistiu. Eu admiti parcialmente. É complicado. Ela reagiu mal. A família não aceita isso. Pensa na reputação. Saí chorando, isolado. Liguei para o hotline. Rejeição em casa. O conselheiro sugeriu rede de apoio.
Juntei-me a um grupo LGBTQ+ em Lisboa, partilhando a história. Membros relataram lutas similares, perdas, mas também vitórias. Isso deu força para lutar pela identidade. O Miguel ligou semanas depois. Encontremo-nos no mesmo miradouro. Cheguei cauteloso. Ele parecia exausto. Pensei muito. Não sinto o mesmo, João, mas valorizo-te. A dor era aguda, mas continuei. Posso aceitar rejeição romântica, mas não perca a amizade. Ele hesitou. É estranho agora. E se contares a mais gente? Discutimos. Eu defendi honestidade. Ele temeu julgamentos sociais. A conversa azedou. Ele acusou-me de egoísmo por confessar. Eu rebati que o silêncio era pior. Saímos tensos, com a amizade pendurada por um fio. Em casa, lutei contra a depressão. Evitei álcool. Foquei em exercício. Sofia ajudou. Luta por ti primeiro. Pesquisei leis antidiscriminação em Portugal, ganhando confiança. A culminação veio numa mensagem grupal. Convite para evento comum. Aceitei, encontrando-o lá. Tensão palpável. Conversamos à parte. Quero tentar ser amigo ainda, disse ele. Mas uma briga surgiu quando mencionei o grupo LGBTQ+. Não mistures isso na nossa vida. Rebati. É quem sou. Ele saiu irritado, bloqueando-me. A perda doeu. Chorei no grupo de apoio, processando o luto. Família piorou. Mãe ligou, proibindo visitas, até resolveres isso. Isolado, lutei sozinho. Journaling, terapia intensiva. Uma vitória pequena. No trabalho, assumi para um colega solidário. Bem-vindo ao clube, disse ele. Isso motivou. Decidi não recuar. Mensagem final ao Miguel. Respeito tua escolha, mas sigo em frente. Sem resposta, mas a luta interna virava aceitação, identidade acima de tudo. A justiça veio na forma de aceitação própria. Após a rejeição e isolamento, João encontrou força na verdade, transformando dor em lição de coragem, com uma faísca de reconciliação que apontava para um futuro de respeito mútuo e identidade assumida. Meses após o bloqueio, o Miguel desbloqueou e mandou. Podemos falar? No café do Chiado. Aceitei, cauteloso, sabendo que era o teste final. Lá, ele admitiu. Precisei de tempo. Consultei um terapeuta também. Não sou gay, mas entendo tua luta. Alívio misturou-se à tristeza. Perguntei. E a amizade? Ele. Quero tentar, mas devagar, sem pressões. Concordamos em limites, encontros casuais, sem temas românticos. Saí dali com esperança. Não o amor desejado, mas preservação do laço, transformado. A moral batia. Honestidade liberta, mesmo com custos. Com a família, a reconciliação gradual veio. Liguei para a mãe. Sou gay. Aceita ou perde-me. Ela chorou, mas semanas depois, convidou para almoço. Vamos falar. No encontro, explicou medos culturais, mas prometeu tentar entender. A irmã juntou-se, pedindo desculpas. Não foi perfeito, julgamentos persistiam, mas o diálogo abriu portas. No grupo LGBTQ+, tornei-me voluntário, ajudando outros com histórias similares. Isso trouxe propósito. Workshops sobre coming out em Portugal, combatendo discriminação. No trabalho, assumi abertamente a pós-promoção. Colegas apoiaram, e um superior elogiou a coragem. Diversidade fortalece a equipa, disse. A luta pessoal virava coletiva. Participei em marchas do Pride em Lisboa, sentindo comunidade pela primeira vez. O Miguel reapareceu num evento neutro. Orgulhoso de ti. Conversamos como velhos amigos, sem tensão. Ele namorava outra, e eu aceitava, focado em mim. Encontrei alguém num app, o Pedro, com quem explorei relacionamentos saudáveis. Não era o Miguel, mas era real, sem máscaras. A lição final. O amor não correspondido dói, mas reprimi-lo destrói mais. Aceitar identidade traz justiça interna, transformando rejeição em crescimento. Hoje, a amizade com o Miguel é mais forte, baseada em verdade. Esperança reina. Para quem luta, a coragem leva à liberdade.
O que achaste? Comenta o que imaginarias depois. Partilha tua história nos comentários. Em breve, e-mail para relatos. Curte, subscreve e partilha.